Pessoal, muito boa noite a todas e todas. Eu sou o professor Tiago. A gente teve aqui, eu até peço desculpas, na verdade, a gente teve uma inversão das aulas, isso não ficou claro. A gente teve aqui, o Gabriel também teve uma dificuldade, então a gente não conseguiu que a primeira aula fosse contemplada. E aí a gente acabou invertendo, né, só para esclarecer isso, e pelo que eu entendi, a aula do Gabriel vai ser ministrada na próxima segunda-feira. Mas eu peço que vocês aguardem aí a confirmação da coordenação do evento. Tá? Pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou professor de Direito Ambiental, de Direito Climático, já há bastante tempo, pesquiso na área, tenho publicações, livros, inclusive junto com o professor Gabriel, o professor Ingo Sarlet, a gente tem um curso de Direito Climático, né? E também sou defensor público no estado de São Paulo, e a ideia, tá, nessa nossa aula de hoje é apresentar para vocês, tá, de forma, né, bastante sintetizada, desde uma teoria geral do direito climático, o que é essa disciplina, né, do direito climático, até de que forma a jurisprudência também, em especial o STF, tem contribuído para a gente construir, eu diria até, né, um direito constitucional climático no Brasil, mas também, de um modo geral, né, o nosso direito climático. Talvez muitos de vocês estejam se questionando, tá, tudo bem, mas esse direito climático, qual a relação dele com o direito ambiental? Né? Que é de onde ele vem, é onde, né, o regime jurídico da proteção climática pertence, em grande medida, ao guarda-chuva do direito ambiental. Né? Inclusive, nós defendemos aí no próprio livro, né, sempre que essa autonomia do direito climático em relação ao direito ambiental, ela não é uma autonomia, ela é tão somente uma autonomia parcial, né, uma independência relativa, digamos assim. Por quê? Né? Porque hoje, tamanho é o nível, tá, de especialização dessa disciplina do ponto de vista legislativo, do ponto de vista teórico e do ponto de vista jurisprudencial. A gente tem dentro do direito ambiental diversas subdisciplinas, né, que vão o direito da biodiversidade, o direito dos resíduos sólidos, o direito das florestas, enfim, o direito dos recursos hídricos, né, e são vários os temas, né. Só a Mariana aqui, deixa eu só ver aqui, aqui me falaram para começar a aula direto, né, até por conta desse atraso aqui. Pois é, eu não sei o que agora, eu acho que eles já avisaram, viu, pessoal? Bom, aí vocês, não sei se tem um grupo, às vezes, de WhatsApp, se tem alguma forma de, de informar o pessoal, né, também a respeito do início da aula, mas eu não, né, eu estou seguindo mais ou menos o que foi a orientação da coordenação, né, como teve esse contratempo aí com a aula do Gabriel, eu vou, no princípio eu vou dar a sequência, né, e aí a gente retoma eventualmente alguma questão, aí eu acho que vai ficar também a aula disponibilizada, acredito, né, a gravação dela para quem não pôde estar aí ao vivo, né, mas que possa pelo menos rever a aula posteriormente. Tá? Mas vamos lá, só outra questão também inicial, né? Fiquem à vontade para me interromper, para fazerem perguntas, tá, o tempo inteiro. Quanto mais eu acho dialogar da aula aqui, eu acho que fica mais interessante também para que eu possa atender um pouco do interesse de vocês, né? Alinhar um pouco a discussão da aula aquilo que também interessa a atividade profissional de vocês e assim por diante. Tá?
Mas vamos lá. O direito climático, como eu estava, né, mencionando, ele, sem dúvida, hoje, de todas essas subdisciplinas do direito ambiental, ela é aquela que alcançou o maior nível de especialização, né? Merecendo, por isso, né, um tratamento, digamos assim, quase como foi enviado agora, né? Tá, perfeito. Então, a gente vai aqui conversando, depois também eu retomo alguma questão. Então, sem dúvida, como eu ia dizendo, o direito climático é, de todas as subdisciplinas do direito ambiental, aquela que detém hoje o maior nível, né, de especialização. Tá? Não tenham dúvidas quanto a isso. Por isso que ela tem recebido, digamos assim, um certo tratamento com algum nível de autonomia, embora ela continue no guarda-chuva do direito ambiental. Tá? Outra disciplina que mereceria talvez um mesmo nível de especialização, né, seria, sem dúvida, o direito da biodiversidade, que conecta também outros ramos, né, do direito ambiental, como a proteção né, o direito florestal, e assim por diante. Mas vamos lá, onde é que essa história começa? Né? Você sabe que desde a década de 80, muito já se tem discutido, principalmente no âmbito internacional, em torno da questão climática. Né? Desde o relatório Brundtland, né, que é o documento, aquele relatório da década de 80, que ele prepara, do ponto de vista conceitual, né, tudo que vai ser tratado na Rio 92. Né? Então, se cria uma comissão, né, também conhecido como o relatório Nosso Futuro Comum, a comissão. Brundtland é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega, que presidiu essa comissão. Né? Então, o nome dela era Gro Brundtland, né? Um nome bem diferente para a gente aqui no Brasil. Né? Mas ela e ficou reconhecido, então, esse relatório pelo nome dela ou pelo nome Nosso Futuro Comum, mas era a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável que preparou esse debate, né? Até os documentos que foram depois celebrados na Eco 92, tá? Na Rio 92, como a própria Declaração do Rio, a Convenção Quadro sobre Biodiversidade e a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Então, a gente vê dali mais ou menos que se começa a se configurar um direito climático, né? Primeiro no plano internacional, um direito internacional climático, um direito internacional das mudanças climáticas. Isso vai avançando, né? Tivemos o Protocolo de Quioto, tivemos, né, vários avanços, tá? Até chegar no Acordo de Paris de 2015. Tá? Ali, pessoal, tá? É um divisor de águas dessa história, tá? De desenvolvimento do direito climático. Tá? É ali que essa agenda climática ela ganha. Tá? Nós já tínhamos no Brasil, desde 2009, a nossa Lei da Política Nacional sobre mudança do clima, tá? Desde 2009. Mas ainda, tá? Tanto no plano internacional quanto no plano do direito nacional no Brasil, ainda ia muito devagar o desenvolvimento, né, do direito climático em si. Tá? Tínhamos a legislação, que não é uma legislação pretensiosa, né? Ela traz alguns conceitos, algumas categorias jurídicas, etc., mas ela não tem uma pretensão de criar, digamos assim, até mesmo um microsistema legislativo, né, bem elaborado. Mas ela dá o gatilho para um desenvolvimento que vai acontecer posteriormente. Por que eu destaco o Acordo de Paris? Tá? Porque é ali que a gente vê uma virada de chave realmente significativa nessa história. Tá? Você sabe que o protocolo de Kyoto ele foi um protocolo que se atribui a ele um certo fracasso. Né? Ele procurou, de alguma forma, estabelecer metas coercitivas de redução na emissão de gases aos países desenvolvidos, né? No famoso anexo que veio incorporado ao protocolo de Kyoto, mas ele deixou de fora, por exemplo, países em desenvolvimento, que se tornaram, ao longo dos anos, grandes poluidores, grandes emissões de gás de efeito estufa, como é o caso da China, em particular. Vocês sabem que a China hoje
ela é a maior emissora de gases do efeito estufa. Tá? Hoje, não historicamente, né? O maior poluidor histórico é os Estados Unidos. Tá? Mas, ou seja, China, Índia e Brasil, que também é um dos líderes, tá, na emissão de gás de efeito estufa em razão do desmatamento, esses três grandes emissores de gases ficaram de fora do protocolo de Kyoto. Né? Então, isso por si só, né, levou a um aspecto, digamos assim, um contexto, né, de fracasso do protocolo de Kyoto. E o Acordo de Paris tentou reverter esse cenário, trazendo para a mesa uma outra estratégia, tá? Com metas facultativas de adesão, né, dos países. Então, eles apresentariam, né, as suas propostas, as famosas NDCs de redução na emissão de gases de efeito estufa, mas uma estratégia, percebam, diferente do protocolo de Kyoto, que tinha um viés coercitivo. O Acordo de Paris tem um viés facultativo, mas que, na prática, também estabelece um vínculo. Né? As NDCs elas são revisadas a cada 5 anos. Aliás, no ano que vem teremos Paris mais 10, na COP30, que vai ser realizada em Belém, que também fecha o segundo ciclo de 5 anos de revisão das NDCs. Elas são revisadas a cada 5 anos e elas têm uma perspectiva de progressividade. Os países devem adotar medidas mais ambiciosas sempre que se renovam as NDCs, tá? As contribuições nacionalmente determinadas. Mas vamos lá, por que o Acordo de Paris é tão importante nessa história, para além, então, né, de ser um tratado que vai repactuar, digamos assim, né? Ele consegue uma abrangência também de países que aderem, né, ao Acordo de Paris, bastante impressionante. Né? Tem o episódio dos Estados Unidos, que na era Trump saiu, né, e o Biden voltou ao Acordo de Paris. Mas, de um modo geral, né, é quase como uma constituição global, né, climática, digamos assim. Tá? E realmente é um acordo que, entre aspas, pegou. Né? Hoje em dia você vê decisões, né, ou seja, no âmbito do direito nacional, de decisões de primeiro grau ao STF, que citam o Acordo de Paris. Né? Ganhou muita relevância nessa agenda, não só internacional, mas também nacional climática. Tá? Então, o Acordo de Paris ele tem uma força, né, realmente impressionante, né? Embora não tenha um viés que por si só imponha, né, de forma imperativa essas metas, mas que constrói de forma, como eu disse, consensual e facultativa pelas NDCs, ele tem um viés que tem tornado ele até agora relativamente exitoso. Tá? Mas o que mais ele traz de novidade que é importante para a gente compreender esse direito climático? Tá? Ele vem com uma abordagem também de direitos humanos. É o primeiro tratado internacional, tá, em matéria ambiental / climática, tá, que traz expressamente essa linguagem dos direitos humanos. Né? No preâmbulo dele, expressamente fala dessa vinculação entre mudanças climáticas e proteção dos direitos humanos, da mesma forma, a proteção de grupos vulneráveis, passa a nomear quais categorias, quais os grupos vulneráveis, traz a discussão em torno da justiça climática. Os tratados da era Rio 92, as convenções quadro, mesmo a Declaração do Rio, não tinham incorporado essa linguagem. E a relevância disso a gente vê, por exemplo, logo depois, 2 anos depois, nós tivemos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente uma opinião consultiva tratando de meio ambiente e direitos humanos, que passa também a incorporar, aos poucos, a discussão das mudanças climáticas na agenda dos direitos humanos. Né? Então, percebam, 2015, Acordo de Paris, a gente já vê aqui no contexto, nosso contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a incorporação dessa discussão. Né? Depois disso, tivemos as decisões, né, no âmbito contencioso da Corte, também importantes, o Carro Terra Nuestra versus Argentina de 2020, o caso Habitantes de La Oroya versus Peru, do final do ano passado, cuja decisão a gente teve acesso, foi publicada em 2024, que seguem também nessa mesma dinâmica de incorporar
a discussão das mudanças climáticas no contexto dos direitos humanos. Mas vamos lá, onde isso também se situa na perspectiva da agenda do Sistema ONU de Proteção dos Direitos Humanos. Em 2022, a Assembleia Geral da ONU reconhece, então, pela primeira vez, um direito humano autônomo e cria, tá, também uma discussão, estabelece ali para criar, né, em torno dessa vinculação entre direitos humanos e mudanças climáticas. Tá? Isso passa a ser também um aspecto central na agenda da ONU. É claro, agenda agora, falando da agenda, própria Agenda 2030, também celebrada em 2015, contribui bastante para avançar nesse debate, até porque, né, vocês sabem, um dos ODS trata especificamente da questão das mudanças climáticas. Tá? Então, isso tudo também contribui para reforçar essa perspectiva, tá, de criar, então, tanto no plano internacional quanto no plano do direito nacional, cada vez mais o que seria esse direito, que viria a ser esse direito climático. Mas vamos lá, avançando nessa história, dando alguns passos, né, adiante, a gente vai ver no Brasil, tá, em 2022, eu diria o ano, tá, da virada climática na jurisprudência do STF. Por quê? Tá? Você sabe que nós tivemos duas ações, né, constitucionais, a DPF 708, famoso caso Fundo Clima, e a DO 59, também famoso caso Fundo Amazônia. Tá? Então, esses dois casos que tiveram audiências públicas, tá, realizadas no ano de 2020, audiências públicas, eu diria, emblemáticas, né, porque nós sempre tivemos o STF muito receptivo à jurisprudência ambiental de um modo geral, né? Desde a década de 90, as primeiras decisões que já passam a reconhecer e tratar o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, isso sempre, o STF sempre teve uma jurisprudência muito de vanguarda em matéria ambiental, mas especificamente em relação à questão climática, isso ainda não estava consolidado, né? Então, nós tivemos audiência pública em 2020, né? Inclusive tive a oportunidade de participar, junto com o professor Ingo, de dividir uma intervenção, uma fala na audiência pública, no painel de juristas, né? A gente teve ali um momento muito rico de ver esse debate ganhar corpo, em torno de um regime constitucional de proteção climática, e o que foi consolidado, então, nessas decisões de 2022. Pegando o exemplo da DPF 708, caso Fundo Clima, tá? E olha a importância dessa conexão que eu tentei estabelecer com o direito internacional dos direitos humanos. Tá? O que aconteceu? Tá? Nós tivemos ali o reconhecimento, tá, pelo STF, tanto de que os tratados internacionais em matéria ambiental e climática são espécie do gênero tratados internacionais de direitos humanos, dotados, portanto, né, do status normativo de supralegalidade. Tá? Pessoal, isso tem um significado muito importante, isso passa a reconhecer até mesmo, né, essa ideia de um sistema normativo multinível, né, em relação ao direito ambiental e direito climático. Né? Ou seja, é a abertura do nosso direito nacional, né, de alguma forma, o artigo 5º da Constituição, tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º, né, são, de alguma forma, essa cláusula de abertura do nosso sistema constitucional, do nosso sistema jurídico, para os tratados internacionais de direitos humanos. E agora, a partir dessa interpretação do STF, leia-se direitos humanos também tratados internacionais em matéria ambiental e climática. No voto relator do ministro Barroso, na DPF 708, ele cita expressamente a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris, né, como tratados que devem ser abordados e reconhecidos como tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, né, nessa mesma hierarquia, ou seja, se está tratando, né,
o direito humano ao meio ambiente, mas a gente pode até suscitar, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente na nossa aula, até mesmo hoje de um direito humano e também de um direito fundamental ao clima. Tá? Esse é um debate que está ganhando corpo, e eu vou apontar para vocês uma decisão recente do STF que reconheceu expressamente isso. Tá? Mas vamos deixar para depois. O que mais essas decisões do STF representaram do ponto de vista de reconhecer um regime constitucional climático no Brasil? Tá? Esse é talvez um dos aspectos mais importantes dessa decisão, para além, por óbvio, de reconhecer o status supralegal dos tratados climáticos. Reconhecer que, a partir do artigo 225 da Constituição, se deve, né, estabelecer uma interpretação dele que contemple deveres de proteção climática do Estado, em especial. Tá? Deveres de mitigação em relação a redução na emissão de gás de efeito estufa e, da mesma forma, deveres de adaptação climática, né? De adotar medidas já para a prevenção e resposta, né, diante de cenários, por exemplo, de episódios climáticos extremos. E o ano de 2024 no Brasil não poderia ser mais ilustrativo desses episódios climáticos extremos. Das enchentes no Rio Grande do Sul, em maio desse ano, né? Nunca na história, né, do Rio Grande do Sul se identificou, né, enchentes de tamanha, ou seja, todos os recordes, né, dos rios, enfim, né, que se tinham, das medições ao longo do século XX, foram quebrados. Né, esses recordes em relação ao nível que atingiram os rios, como é o caso do Rio Taquari. Tá? Mesmo vocês, imagino que muitos, não sei se tem colegas aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Eu morei a maior parte da minha vida em Porto Alegre, então ver, né, aquele cenário de Porto Alegre completamente alagada, né, a região mais próxima, pelo menos ao lago, né, o rio, o lago Guaíba, né, realmente era um cenário, né, de desastre climático. E agora, mais recentemente, o outro lado da moeda, né, a seca, os incêndios florestais, né, ou seja, de norte a sul do Brasil, né, nós testemunhamos, né, um ano de desastres climáticos, episódios climáticos extremos, né, que impactaram praticamente todo o território nacional. Né. Mas voltando para a decisão do STF, então, que reconheceu que o Estado brasileiro, e aí vincula o Estado legislador, o Poder Executivo em todos os níveis federativos, o sistema de justiça, o Poder Judiciário, da mesma forma, as instituições, Ministério Público, Defensoria Pública. Né? Vocês sabem que a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um contingente de mais de 500.000, mais de 600 mil deslocados climáticos. Pessoas que tiveram, né, que sair dos seus locais de moradia, de residência, né? Muitos abrigados tiveram que ser abrigados, né? Abrigos públicos, né? Outros tiveram que procurar outra forma, né? Com familiares, enfim. Mas, ou seja, é um cenário, né, que mostrou essa face da vulnerabilidade vinculada justamente às mudanças climáticas, né? Que impacta, sim, de forma desproporcional indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Tá? Como de resto isso acontece também nos desastres ambientais, desde o caso de Mariana, Brumadinho, Maceió, no caso lá do afundamento dos bairros e assim por diante. Né? Então, vamos lá. Quando se passa a reconhecer essa vinculação e esses deveres de proteção do Estado, né, isso limita a discricionariedade, tá, do Estado de um modo geral, todas as esferas de poder e todos os planos federativos. Tá? Então, isso é muito importante. Eu destaco aqui, né, um exemplo muito parecido com essa decisão, entendimento do STF, que o Tribunal Constitucional Federal alemão tomou na decisão que, sem dúvida, é a decisão mais importante da história do Tribunal Alemão, Constitucional Alemão, em matéria ambiental e climática, que é o caso Neubauer e outros versus Alemanha,
em que se questionou a constitucionalidade da legislação climática alemã do final dos anos de 2019, é um caso de 2021, não sei se é 2020 ou 2021, acho que é 2021 a decisão. O que se decidiu lá? Também, da mesma forma que a nossa Constituição, que é o artigo 225, na Alemanha, eles têm um dispositivo na Lei Fundamental de Bonn, que é o artigo 20A. Esse artigo ele reconhece deveres de proteção do Estado em matéria ambiental, mas não fala, assim como o nosso artigo 225, expressamente da proteção climática. Mas lá, da mesma forma, se entendeu, então, que se deveria interpretar ali o dispositivo a ponto de se reconhecer deveres do Estado de proteção climática, vinculantes, portanto, né, em relação ao legislador, e ali se estava discutindo a legislação climática, né, e se reconheceu justamente, né, um dever que deve contemplar, né, a perspectiva futura. Se falou, inclusive, ali, pela primeira vez, por um tribunal constitucional, de uma espécie de uma dimensão inter ou transgeracional, intertemporal, né, ou seja, em relação a direitos fundamentais, né, que se deve proteger hoje, inclusive, e aí foi isso que trabalhou bem essa decisão, o direito à liberdade, né, as condições para que o direito à liberdade possa ser exercido no futuro, né, por parte de gerações mais jovens, crianças e adolescentes, e futuras gerações. Tanto a nossa Constituição quanto a Constituição alemã expressamente estabelecem a proteção constitucional das futuras gerações, né, quando tratam da proteção ambiental. Então, olha que interessante, e nesse sentido, se reconheceu a inconstitucionalidade da legislação climática alemã por violar o princípio de uma proteção, o princípio da proibição de proteção insuficiente ou deficiente, o princípio que o STF tem adotado em várias decisões em matéria ambiental, também aqui no Brasil, né? É um princípio importante na teoria dos direitos fundamentais, na teoria constitucional, da mesma forma. Por quê? Porque ele proíbe que a proteção dispensada a determinado direito fundamental seja deficiente, seja frágil, né? Então, o que acontecia nessa legislação climática alemã, né? Ou seja, se estabelece, vocês sabem, olha, por isso sempre voltamos para o Acordo de Paris, tá? O Acordo de Paris ele estabelece a meta de neutralidade climática, é um objetivo central do Acordo de Paris, que se alcance a neutralidade climática até o ano de 2050, é metade, né, do século XXI. Tá? 2050, na pior das hipóteses, né, nós deveríamos alcançar a neutralidade climática. Vários países europeus, Dinamarca, por exemplo, já se comprometeram a alcançar em 2035, outros em 2040, né, e no âmbito nacional essa neutralidade climática. Mas na pior das hipóteses, até 2050 é o limite para que todos os países, né, membros do Acordo de Paris devem, né, e da Convenção 4 sobre mudança do clima, devem alcançar a neutralidade climática. As emissões que persistirem devem ser compensadas, né? Então, nessa matemática, né, a neutralidade, o resultado deve ser zero e, se possível, resultado positivo, né, favorável a medidas de restauração, de mitigação, de adaptação, enfim. Tá? O que se faz a mais não é o problema é o que se faz a menos, né, em relação a não alcançar essa neutralidade climática. Tá? Então, lá na legislação alemã, o legislador nacional havia estabelecido que a redução ia até 2030 e deixava uma lacuna entre 2030 e 2050. E ninguém sabia o que ia acontecer nesses 20 anos até alcançar a neutralidade climática. E isso para o juiz constitucional alemão, eles falam juiz constitucional e não ministro, né, mas para o juiz constitucional alemão isso seria inconstitucional, porque transportaria restrições a direitos fundamentais lá para frente. Né? Então, gerações jovens, crianças e adolescentes hoje, daqui a 20, 30, 40 anos, e as futuras gerações mais ainda, sobre eles recairia uma restrição desproporcional em relação aos seus direitos fundamentais, inclusive o seu direito à liberdade.
porque as restrições a direitos fundamentais impactam, né, o exercício dos direitos fundamentais de um modo geral, inclusive a própria liberdade, né? Então, percebam, né, o quanto isso, pessoal, reforça, não só aqui no Brasil, as decisões que eu mencionei para vocês, né, mas também no direito estrangeiro, né, na perspectiva comparativa também, o surgimento de um regime constitucional climático, né, e de um direito constitucional climático, tá, e que vai cada vez mais ganhando corpo. Né? É algo recente? É. A gente está falando de 2022, 2021, Acordo de Paris de 2015. Né? Isso tudo é algo ainda, né, que está em construção, mas que já tem, né, uma formatação. Para quem não tem, para quem, né, quiser estudar um pouco mais essa temática, principalmente no direito estrangeiro, eu recomendo que leiam, deem uma olhada na Lei de Bases do Clima de Portugal. Para mim, é a legislação mais avançada, tá, mais completa que se tem de direito climático. Tá? Ela praticamente cria, né, uma teoria geral ali, princípios, objetivos, instrumentos, chega a reconhecer um direito ao equilíbrio climático. Né? Ela expressamente fala de um direito. Tá? Ou seja, traz já uma dimensão subjetiva, não só objetiva de proteção por meio de deveres do Estado e assim por diante. Todo um regime de tributação associada à questão climática, né, mecanismos de participação pública, educação climática. Aliás, nós tivemos, né, aqui no Brasil, em 2024, uma alteração da nossa lei da Política Nacional de Educação Ambiental para incluir o que a gente pode denominar de uma educação climática, né, sobre o tema da mudança climática, aquecimento global e também biodiversidade. Né? Então, para demonstrar, né, esse avanço gradual, mas que acontece não só no Brasil, mas também, né, em vários países. Né? A Argentina tem legislação climática também bem de vanguarda, mas realmente a legislação mais completa, né, é essa lei de bases do clima de Portugal. Tá? Mas vamos lá, voltando aqui de novo para o nosso contexto, tá, brasileiro, como eu disse, as decisões do STF em 2025, né, elas são muito emblemáticas nesse sentido. Né? Então, eu diria que é praticamente ali, de certa forma, a certidão de nascimento, né, pelo menos do direito constitucional climático no Brasil. Tá? E essa interpretação que se faz, tá, do artigo 225, né, que já passou a contemplar, então, deveres de proteção climática do Estado, foi ainda mais reforçada, tá, por uma emenda constitucional que nós tivemos em 2022, a emenda 123, que foi operada no contexto da reforma tributária no Brasil, e que inseriu um inciso novo no artigo 225 da Constituição, no seu parágrafo 1º, o inciso 8º, né, que diz o que esse inciso 8º? Né? Ele vai passar a estabelecer um favorecimento, tá, fiscal e tributário dos biocombustíveis em detrimento, tá, justamente dos combustíveis fósseis. Né? Ele praticamente, na prática é isso que ele faz, embora ele não, né, ele não dê essa nomenclatura assim de forma expressa, tá? Mas na prática não deixa de ser o reconhecimento de um dever do Estado em matéria climática. Em que sentido? Operando, né, no âmbito da descarbonização da nossa matriz energética. E da mesma forma, ou seja, da nossa economia. Né? Vocês sabem que a descarbonização, né, ela se coloca quase como um princípio, né, do direito climático. Né? Provavelmente, talvez o professor Gabriel fale um pouco disso também. Por quê? Porque quando a gente fala de mitigação, né, dos deveres de mitigação, enfim, a essência desses deveres, né, claro, combate ao desmatamento, em especial no Brasil, né, nós somos quinto, eu acho, né, a gente ocupava a quinta posição, não sei se ainda é exatamente isso, mas
próximo de quinto maior emissor de gás do efeito estufa, não em razão do que acontece em outros países, que em razão da sua matriz energética, em relação do seu nível de industrialização e tudo mais, são grandes, são os maiores emissores de gás de efeito estufa, como o caso da China e tudo mais. Nós ocupamos, né, um desses lugares de liderança em razão do desmatamento florestal, né, em especial na Amazônia, no Cerrado. Tá? Então, quando a gente fala de deveres, tá, de mitigação, por óbvio, combate ao desmatamento florestal é um fator importante no Brasil, mas o outro fator central é justamente a transição energética, né? Ou seja, a descarbonização da nossa matriz energética, né? Adotando energias limpas, tá? Como é o caso, né, por óbvio, né, a energia eólica, agora, né, o hidrogênio verde, que está em todo vapor aqui no Brasil, né, com muito financiamento, incentivo, né, público, etc. A energia solar, da mesma forma, enfim. Então, existe também, né, a questão hídrica, as hidrelétricas no Brasil, embora, né, a gente tenha questões também bem problemáticas associadas a essa matriz energética no Brasil, das grandes hidrelétricas e tudo mais, vide o caso de Belo Monte, que é um exemplo mal sucedido de construção de grandes hidrelétricas no Brasil. Né? Mas, de toda sorte, então, quando a gente fala do princípio do desenvolvimento sustentável, se a gente olha para o direito climático, né, ele vem atrelado justamente à descarbonização, né, da economia, da matriz energética, e esse dispositivo constitucional inserido, né, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º, tá, reflete, tá, sem sombra de dúvidas, né, um dever do Estado, ele concretiza, né, ele vai além do que o STF, de alguma forma, fez no sentido de genericamente falar de deveres de proteção climática do Estado. Ele vai e ele aponta, né, concretiza esse dever estatal de proteção climática, por meio, por óbvio, né, de políticas fiscais e tributárias. Como se concretiza? Por meio de políticas fiscais e tributárias, né, que favoreçam biocombustíveis, energias limpas, em detrimento do uso de combustíveis fósseis. Tá? Então, isso é, por assim dizer, né, algo que reflete na descarbonização, por óbvio, da nossa economia. Tá? Então, isso é um exemplo bastante emblemático, justamente, dessa teoria geral que vai se incorporando de um direito climático no Brasil. Tá? Então, percebam, né, são mudanças, né, que vêm na lei, né, inclusive na Constituição, como vocês viram, né, a doutrina avançando cada vez mais, né, em construir, né, uma teoria geral, em sistematizar, né, porque o grande desafio hoje nós temos, né, legislação em todos os âmbitos federativos. Né? Depois de 2009, nós tivemos a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, vários estados, municípios, né, incorporaram legislações também climáticas em todos os níveis federativos. Né? Mas é claro, isso é, como eu disse, um sistema normativo multinível que vai avançando progressivamente, né? E que deu saltos, né, de qualidade, de consistência, mais recentemente, né? Eu diria a partir, em especial, do Acordo de Paris, tá? Em 2015, e aqui, no nosso contexto do direito nacional, mais recentemente, com essa centralidade que a agenda climática, né, obteve, em especial na política, na economia, mas para nós aqui do direito, no sistema de justiça em particular. Né? Então, passou a ser uma agenda central. Mais recentemente, a gente teve outra decisão do STF também, no caso, né, PPCDAN. O PPCDAN é o Plano, né, Nacional de Combate ao Desmatamento Florestal, que se tem como um dos exemplos mais exitosos, né, de política ambiental no Brasil, né, no período mais ou menos de uma década, em que ele fez despencar o desmatamento florestal até
alcançar pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados na Amazônia, né? Então, se discutiu, né, por óbvio, né, o congelamento dessa política, né, durante certo período aqui no Brasil, mas a decisão, tá, do STF tem tanto um voto relator da ministra Carmen Lúcia, muito interessante também nesse sentido, mas eu destaco que já havia sido já divulgado, né, no ano passado, enfim, mas o acórdão final foi publicado agora, no mês de junho, e aí tem o voto, mais de 800 páginas, o voto de vários ministros, né? Mas eu chamo a atenção em especial o voto vogal do ministro Fux, né? Porque o ministro Fux, ele reconhece, tá? Ele inclusive cita essa decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? E ele dá uma ênfase, que para mim é uma ênfase importante, né? Que é também essa vinculação, né? A importância de se dar visibilidade a interesses e direitos das gerações mais jovens, crianças e adolescentes. Isso aparece muito forte, existe inclusive, né, o Comitê de Direitos da Criança da ONU, lançou um comentário, acho que 26 o número, no ano passado, sobre, né, os direitos das crianças e as mudanças climáticas, né? Então, é um tema que está vindo com muita força, porque hoje, né, a gente está olhando para o futuro, né? É isso que o direito climático também opera, né? Uma mudança de perspectiva jurídica em criar uma ponte jurídica que contemple o médio e o longo prazo, né? A gente precisa de uma racionalidade jurídica que olhe para o futuro, né? E o direito, até o direito ambiental, acho que merece essa crítica, se acostumou muito a olhar para o passado, né? Quando a gente fala da reparação do dano ambiental, não por outra razão, hoje ganhou muito espaço a discussão, processo estrutural e formas, né, de pensar a solução de conflitos jurídicos, uma resolução que olhe para o futuro, que não olhe só para o passado, né? Então, e quando a gente pensa em salvaguardar interesses de direitos de crianças e adolescentes, de futuras gerações, a gente tem que ter, né, uma lente jurídica que prognóstica também, né, que contemple esse olhar para o futuro, perdão, né, não por outra razão, como mencionei antes, o Tribunal Constitucional Alemão, ele reconheceu essa dimensão intertemporal, né, e que a gente deve proteger hoje, no presente, interesses e direitos que vão ser exercidos daqui a algumas décadas, no futuro, por essas gerações. E voltando para o voto do ministro Fux, então, como eu mencionei antes, ele é muito inovador, porque ele dá essa visibilidade a esses direitos das futuras gerações, crianças e adolescentes. E é o primeiro, claro, né, é o voto dele, isso não está contemplado no, digamos assim, né, no voto relator é um voto vogal dele, mas ele reconhece expressamente, tá, direitos fundamentais climáticos. Tá? Isso tem uma relevância, porque, como eu disse para vocês, a gente já alcançou no Brasil, em especial com essas decisões do STF de 2022, o reconhecimento de deveres de proteção climática do Estado. Tá? Inclusive, então, né, incorporados também no texto da Constituição pela Emenda Constitucional 123 de 2022. Mas o STF me parece, né, alinhado à doutrina, a gente sustenta isso também no âmbito doutrinário, né, e defendemos isso lá em 2020, na audiência pública da DPF 708, perante o plenário, né, perante o STF, o reconhecimento de um direito fundamental ao clima, né, limpo, saudável, seguro. Tá? Isso tem ganhado cada vez mais adeptos, né, doutrinariamente, órgãos da ONU, né, têm desde 2012, mas em especial a partir de 2018, o Alto Comissariado da ONU tem uma relatoria especial sobre meio ambiente e direitos humanos. Né? E esses informes que são produzidos são muito interessantes para quem, né, acompanha, né, o debate, assim, o estado da arte que se tem debatido, em especial
direitos humanos, meio ambiente, mudanças climáticas, os informes lá publicados são assim a vanguarda desse debate, em especial por conta de um relator, que é um professor canadense chamado David Boyd, né, que inclusive participou da audiência pública no STF, na ADPF 708, no mesmo painel que eu participei com o professor Ingo. Ele fez uma fala, né, justamente enfatizando essa relação direitos humanos e mudanças climáticas, mas ele tem informes em que sustenta um direito humano ao ar limpo, né, conectado a essa perspectiva, como eu disse, né, de dar uma dimensão subjetiva, tá, para essa proteção constitucional ecológica, de não ficar somente nos deveres de proteção do Estado, mas caminhar na consagração também de um direito fundamental ao clima. Tá? Nós tivemos esse ano no Brasil, pessoal, para vocês verem como isso, né, tem avançado e rapidamente. Nós tivemos no Brasil, tá, uma audiência pública histórica, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que começou no STF, tá, e terminou no Teatro Amazonas, em Manaus. E lá no Teatro Amazonas, em especial, né, a audiência pública se encarregou de ouvir, né, um universo plural e amplo de atores, né, que tiveram voz ali para contribuir com a opinião consultiva, tá, que vai ser ainda elaborada, finalizada e publicada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre emergência climática e direitos humanos. Então, nós temos a opinião consultiva 23 de 2017, né, que semeou, que plantou esse debate, e agora, né, certamente antes da COP30, né, que vai ser realizada em Belém, novembro de 2025, né, nós temos aí uma janela, né, formidável também para essa agenda, termos econômicos, políticos, jurídicos, para avançar, né, nesse debate, que é um debate que trata, né, daquilo que é de mais fundamental do ponto de vista, né, da sociedade. Se a gente está tratando de direitos, 2024, né, retomando aqui os exemplos que eu dei, a gente pôde viver na pele, né, esse estado de emergência climática. Né? Então, aquilo que para muitos, mas os cientistas estão falando que vai ser assim, desde o relatório número, né, o AR6, o relatório 6 do IPCC, se fala não, porque os eventos climáticos extremos vão ocorrer de forma cada vez mais frequente e intensa. 2024 foi a prova viva, né, de que eles estão com a razão. Né? Então, a gente precisa realmente, né, reconhecer esse estado de emergência climática que já foi reconhecido pelo STF na DPF 708, né? Além do voto relator do ministro Barroso, tem um voto vogal também muito bom do ministro Fachin, tá? Em que expressamente ele fala, ele enfatiza num parágrafo, né, dá destaque a essa ideia de um estado de emergência climática. Né? Isso faz com que a gente passe, né, a tratar do tema, por exemplo, no sentido de reforçar o regime jurídico de proteção. Né? Então, quando a gente fala da proibição de retrocesso em matéria não só ambiental, mas climática, quando a gente fala dos deveres de progressividade em relação ao regime jurídico de proteção, quando a gente tem um estado de emergência climática, é óbvio, né, que qualquer retrocesso em matéria ambiental e climática deve ser visto, né, com absoluta cautela, né, com absoluta desconfiança. Né? Ou seja, quase existe uma presunção de inconstitucionalidade em qualquer medida hoje legislativa que venha a reduzir o regime jurídico de proteção climática no Brasil. Me parece que isso é algo, né, absolutamente urgente e necessário. Tá? Quando a gente pensa, né, em unidades de conservação, territórios indígenas, né, ou seja, todo esse, mesmo áreas de preservação permanente, reserva legal, ou seja, todos os institutos jurídicos que se encarregam, em grande medida, de estabelecer áreas especialmente protegidas em matéria ambiental, são áreas absolutamente sensíveis do ponto de vista climático. Por quê? Porque são áreas fundamentais em relação aos serviços climáticos.
né, consagrados expressamente lá no Código Florestal de 2012 e ainda mais, de forma ainda mais detalhada e abrangente na nossa lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais de 2021, ainda carente de regulamentação. Mas ali, quando a gente fala dos serviços de regulação, os serviços ecossistêmicos, né? Regulação, suporte, né? Você tem ali os serviços climáticos, né? De regulação climática. Então, a gente tem hoje, né? Ou seja, é indiscutível a importância, né? Que a gente viu agora nos incêndios florestais, foi justamente, ou seja, atividade econômica, né? Agricultura e a pecuária depende totalmente, né, desses serviços climáticos, que os rios voadores, isso é ciência pura, né? Entender hoje que a floresta amazônica ela desempenha um papel de transferir, né, ou seja, por meio da evapotranspiração da floresta, né, um dos maiores rios de água doce do mundo, né, rio, enfim, é sempre de água doce, né, até onde eu sei, mas enfim, né, o rio Amazonas, né, e toda a floresta amazônica, aquilo desempenha um papel fundamental para transportar água, né, para o sul, para o sudeste, para diversas regiões, não só do Brasil, mas, né, da América do Sul em particular, enfim, sem o que a atividade econômica, né, ela se inviabiliza, especialmente setores sensíveis como que dependem desses recursos hídricos, né? Então, e os incêndios florestais desse ano revelaram, ao invés de rios voadores, foram transmitidas de norte a sul do Brasil rios de fumaça tóxica, né, derivada desses incêndios florestais. Então é isso, né? Acho que já passou da hora de romper com essa dicotomia meio ambiente, economia. Acho que é na hora de entender, né, com seriedade, né, de pensar, né, de contemplar aquilo que a ciência, né, botou na mesa. A gente tem que entender os limites, né? Quando a gente fala hoje da Amazônia próxima de chegar num ponto de savanização, o prejuízo, né, do ponto de vista econômico, de saúde pública, né, ou seja, de violação a direitos fundamentais, né, não só da população né, que vive na Amazônia, no bioma amazônico, na Amazônia Legal, enfim, né, mas no Brasil todo vai sofrer o impacto de um processo de savanização, se a floresta deixar de ser o que ela é e passar a se aproximar de uma vegetação de cerrado. Todos esses rios voadores, todos esses recursos hídricos, esses serviços hídricos e climáticos ofertados pela floresta para a sociedade, inclusive para desempenhar atividade econômica, vai se ver inviabilizado. Então, né, a ideia de que, né, existem de um lado quem defende a economia, do outro quem defende o meio ambiente, isso é um artifício, né, muito perigoso, né, míope, que não enxerga a realidade, né, e aquilo que precisa ser feito, e, como eu disse, uma visão, né, se a gente pensa numa ética climática e o direito climático, né, incorpora essa ideia, a gente está construindo, tomando decisões, tá, não só baseadas, né, em evidências científicas, na melhor ciência, mas pensando no hoje, mas também no médio e no longo prazo, porque tem interesses e direitos que o direito protege, como é o caso de gerações mais jovens, de futuras gerações, que tem que ser protegidas hoje, não no futuro, né? Então, isso é a essência, digamos assim, do direito climático, né? Eu acho muito interessante, quando a gente pensa na economia, por exemplo, existe uma economista inglesa, né, que inclusive ela assessorou o secretariado-geral da ONU à época da celebração da Agenda 2030, né? Ela, o Jeffrey Sachs, que é um outro economista norte-americano também muito importante nesse debate sobre desenvolvimento sustentável e tudo mais, eles, da Universidade de Columbia, né, nos Estados Unidos, o Jeffrey Sachs, e a Kate Howarth, uma economista da Universidade de Oxford, né? Ela cunhou a ideia da economia donut, né?
não sei se muitos de vocês já ouviram falar desse conceito, recomendo que leiam o livro dela, tem traduzido para o português, Economia Dono. Dono tem a rosquinha, né? Tem no meio ela é aberta, né? Então ela tem dois limites, né? Um na parte superior e outro na parte inferior, né? E aí tem aquele buraco no meio, a rosquinha, o donut. E ela usa essa figura da rosquinha, né, para trabalhar tanto com a perspectiva dos limites planetários, né? Vocês sabem que a ciência da Terra hoje ela identifica 9 sistemas ou subsistemas absolutamente essenciais ao funcionamento do planeta, né, ao equilíbrio do planeta. 2 deles, por exemplo, só para listar, é a biodiversidade e a questão climática, né, das mudanças climáticas, do sistema climático. Então, o uso do solo, a questão da poluição, mas só para dar, são 9 limites planetários, né, então, hoje a vanguarda, né, o IPCC, a vanguarda da ciência climática, trabalha com esse debate, sabe? A questão dos pontos de não retorno, o conceito de antropoceno, limites planetários, etc, etc. Tá? Tudo bem nesse debate. Então, ela coloca os 9 limites planetários, 6 deles nós já teríamos ultrapassado, já estaríamos, então, no cenário aí de altíssimo risco, né, de desencadear um processo irreversível, né, em relação ao desequilíbrio, mas de toda sorte ela trabalha então com os limites planetários na base, o teto ecológico, que ela denomina, né, na base superior, e na base inferior, a Agenda 2030, os ODS, os 17 ODS da Agenda 2030. Então, ali relacionado a direitos humanos, ou seja, a economia ela deveria operar, né, dentro desses limites impostos, tanto pelo teto ecológico quanto pelo respeito aos direitos humanos, aos ODS da Agenda 2030. Então, é uma forma da gente alinhar essa própria ideia de desenvolvimento sustentável, que opera, por óbvio, né, integrando, né, o eixo ecológico, o eixo social e o eixo econômico, né? Ou seja, esse tripé que conforma o conceito de desenvolvimento sustentável, mas cada vez mais me parece que o eixo ecológico, né, num cenário de emergência climática, e aí pensando nesse cenário, ele deve ser absolutamente, né, reforçado, sob pena de ser, de alguma forma, né, vulnerabilizado, e a isso impactar, por óbvio, os outros eixos, né, porque sem, né, um planeta, né, que esteja em condições de prover esses serviços ecológicos, tá? Esses serviços ecossistêmicos, climáticos, a gente vai inviabilizar, né, tanto o eixo social, né, em especial a proteção de direitos fundamentais, em especial em relação a grupos sociais vulneráveis, e da mesma forma, no médio e longo prazo, a própria atividade econômica. Então, acho que a gente precisa ter, de forma muito clara e equilibrada, né, essa abordagem integrativa, né, e com alguma prevalência, sim, né, do eixo ecológico, porque ele é primordial para que as outras 2 dimensões, né, do princípio do desenvolvimento sustentável possam, né, funcionar de forma plena, né, e com segurança, digamos assim, pensando não só no presente, mas também no médio e no longo prazo. Pessoal, a gente está, né, eu não sei, não vi perguntas aqui também no chat, se tiverem, né, dúvidas, questões, né, sintam-se também à vontade, né, para formular essas questões, né. Espero ter trazido aqui para vocês um pouco, né, desse estado da arte aí, como eu disse, do direito climático, do direito constitucional climático. É um tema ainda novo, é um tema em construção, né, mas que, como eu disse, já detém tanto um microsistema legislativo quanto um marco teórico e, né, cada vez mais também a litigância climática tem, né, feito com que os tribunais contribuam para essa construção. O Gabriel, né, imagino que vai falar da questão da litigância climática, que é né, ele é nosso grande especialista aí no Brasil, conhece, né, esses tantos casos, não só no Brasil, mas mundo afora, que tem avançado muito, né? E a gente tem visto, né, só para finalizar, também, em especial,
do final do ano passado para cá, né, a consolidação, até mesmo alinhada um pouco com o direito climático, de um sistema legislativo muito consistente em torno do direito dos desastres. Porque falar do direito climático, como eu disse, né, um dos deveres de proteção climática do Estado mais importantes diz respeito à adaptação climática. Né? E para que o Estado possa, de fato, adotar medidas de adaptação climática, uma exigência é um sistema de prevenção e resposta a desastres climáticos, né, em especial tanto ambientais quanto climáticos propriamente ditos, associados, por exemplo, a episódios climáticos extremos, como a gente viu, né, em 2024, no Rio Grande do Sul, e nas enchentes e nos incêndios florestais. São exemplos que não podem ser mais simbólicos de episódios climáticos extremos. Né? E a gente tem uma legislação de defesa civil que foi reformada no final do ano passado. Né? Nós temos legislações também que era voltada à questão de atingidos, né, das pessoas atingidas, a Política Nacional de Segurança de Barragens, e temos agora uma lei específica de direitos das pessoas atingidas por barragens, além de uma lei nova sobre adaptação climática. Todos esses diplomas legislativos hoje, tá, se a gente olhar eles de forma integrada, sistemática, a gente identifica, tá, um sistema legislativo muito robusto de desastres ambientais e climáticos, estabelecendo deveres do Estado de prevenção e resposta a desastres climáticos, isso vai a desastres ambientais, mas todo esse regime jurídico se aplica a desastres climáticos da mesma forma, tá? E direitos das vítimas de desastres ambientais. Então a gente tem ali, né, digamos assim, uma legislação nova, né, por força. A Lei de Defesa Civil é de 2012, mas ela foi amplamente reformada, tá, por conta de desastres climáticos que tivemos já no ano passado e outros anos, mas também pelos desastres ambientais que eu citei anteriormente para vocês, né? Mariana, Brumadinho e Maceió. Então, ou seja, nós tivemos uma década, Mariana é 2015, mesmo ano do Acordo de Paris, mas nós tivemos uma década, né, de grandes desastres ambientais no Brasil, aos quais se somam agora também os desastres climáticos, de forma cada vez mais intensa e frequente. Né? Então, por isso a importância da gente pensar toda essa legislação sobre desastres também conectada com o direito climático. Eu vejo aqui a Cíntia, querida, obrigado, boa noite, viu? Eu fico à disposição aí, alguma complementação. Eu acho que talvez tenha algum esclarecimento, né, da questão da aula que a gente teve que remanejar, mas te agradeço aí, agradeço também a paciência aí de todos comigo aqui essa noite. Imagina, agradeço, estava acompanhando a aula, abri a câmera aqui no final, só para despedida. Pessoal, de fato, a aula do Gabriel Guedi não está 100% confirmada ainda, mas acredito que seja na segunda-feira, primeiro horário. Mas aí o time da ESA entra em contato com todo mundo. Mas, Thiago, obrigada pela aula, sempre muito bom ouvi-lo. Imagina, eu que agradeço, Cíntia. Se ninguém tiver dúvidas, se você tiver terminado, estamos bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar um pouquinho? Então, tá ótimo. Muitas palmas aí, agradecimento, Obrigado, professor. Eu que agradeço aí, pessoal, pela Obrigada, gente. generosidade aí.